História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 31 de julho de 1265, dia do casamento de Dom Nuno Martins de Chacim, meu 24º avô, 5 vezes meu avô, rico homem do reino de Portugal, senhor da honra de Chacim, mordomo-mor de Dom Afonso III, rei de Portugal, e mordomo-mor de Dom Dinis, rei de Portugal, e muito seu privado, marinho-mor do reino de Portugal, governador de Bragança, adiantado-mor, entre Douro e Minho e Beira, com Dona Teresa Nunes Queixada, minha 24ª avó, 3 vezes minha avó. Neste mesmo dia, Dom Nuno Martins de Chacim recebe de seu tio materno, Dom Fernão Fernandes Godinho, meio-irmão de sua mãe, o senhorio de Chacim com a aprovação do rei Dom Afonso III de Portugal. Dom Nuno Martins de Chacim, rico homem do reino de Portugal, senhor da honra de Chacim, mordomo-mor de Dom Afonso III, rei de Portugal, e mordomo-mor de Dom Dinis, rei de Portugal, e, muito seu privado, marinho-mor do reino de Portugal, governador de Bragança, adiantado-mor de entre Douro e Minho e Beira. Nasceu em 1218 e morreu em 1284. Era filho de Dom Martim Pires de Chacim, nobre cavaleiro, senhor da honra de Chacim e de Dona Froilo Nunes de Bragança, neto paterno de Dom Pedro Martins, senhor de Chacim, e de Dona Teresa Fernandes Camelo, e neto materno de Dom Nuno Pires de Bragança e de Dona Maria Fogaça, filha de Dom Fernão Guedes e de Dona Maior Martins de Alvela. Dom Nuno Martins de Chacim foi um rico homem e ai do rei Dom Dinis de Portugal. Teve a tenência de Bragança entre 1265 e 1284. Foi em 1237 armado cavaleiro por Dom Fernão Garcia de Bragança. Exerceu, entre 1261 e 1276, o cargo de marinho-mor e entre 1279 e 1284 foi mordomo-mor da casa de Dom Afonso III de Portugal. Foi senhor e dono de grande parte da terra de Valdrez, assim como dos homens de Lampassas, atual Quintela de Lampassas. As inquirições gerais mandadas fazer em 1258 pelo rei Dom Afonso III de Portugal informam que a igreja paroquial de Santa Marta era pertença, às terças, pelo arcebispo de Braga, que representava a sé primacial, por Dom Nuno Martins de Chacim e por Dom Afonso Mendes de Bornes. Dom Nuno Martins de Chacim e o seu túmulo no mosteiro de Castro de Avelange. Na magnífica tese do professor Dr. Mário Jorge Barroca, intitulada O túmulo de Dom Nuno Martins de Chacim no mosteiro de Castro de Avelange, podemos ler: Dom Nuno Martins de Chacim terá nascido cerca de 1218. Foi armado cavaleiro por Dom Fernão Garcia de Bragança, quando este nobre detinha a tenência de Bragança. Tal como seu pai, Martim Pires, Dom Nuno Martins adotou o topónimo da sua honra principal para apelir, um mecanismo típico das linhagens que iniciam na segunda metade do século XII e nos albores do século XIII o processo de ascensão social, guindando-se ao topo da hierarquia social a formação do seu vasto património na terra de Bragança, do qual pouco terá sido herdado. Realizou-se em momentos de conjuntura favorável à prática de usurpações e violências, sobretudo nas fases mais controversas do reinado de Dom Sancho II, a partir de 1238, maioritariamente, entre 1245 e 1247, quando o reino era assolado pela guerra civil que antecedeu a deposição do monarca. A coerência geográfica dos bens de que foi tomando posse, de forma ilícita ou não, concentrados sobretudo no coração da terra de Bragança, só se pode explicar no quadro de uma permanência efetiva do nobre no local, administrando de forma eficaz os seus bens e não deixando escapar nenhuma ocasião propícia para uma nova aquisição. Estávamos, efetivamente, ainda longe da permanência de Dom Nuno Martins de Chacim na corte régia, quando este ainda não detinha cargos. No momento em que protagoniza esses desmandos, Nuno Martins era um nobre de influência local, que nem sequer ainda tinha alcançado a tenência de qualquer castelo. Essa mesma coerência geográfica do seu património, perseguida ao longo de anos, conferiu-lhe um poder a nível local que o tornaria impune e o ajudou na sua afirmação perante o monarca. E, depois de alcançado o poder territorial, começou o itinerário na Cúria Régia. Na realidade, Dom Nuno Martins de Chacim aparece na corte de Dom Afonso III a partir de maio de 1258 e aqui viria a ocupar o cargo de marinho-mor, ao mesmo tempo que assegurava a tenência de Bragança. É possível que os limites cronológicos apontados por Leontina Ventura para a permanência de Dom Nuno Martins de Chacim à frente da tenência de Bragança, que indicamos, possam ser algo ampliados. Na realidade, João Pedro Ribeiro publicou, nas suas dissertações, um diploma de 7 de fevereiro de 1285 onde este nobre ainda figura como tenens de Bragança e como marinhos. Se assim for, poderíamos avançar a cronologia da sua permanência à frente da tenência de Bragança e do cargo de marinho-mor do reino até ao ano de 1285, reduzindo um pouco o lapso cronológico em que se deve enquadrar a morte deste nobre. Salientemos, ainda, que Dom Nuno Martins de Chacim foi aio de Dom Dinis, figurando nessa condição em documento de 1278. No livro de linhagens do Conde Dom Pedro é referido como tendo sido adiantado, ou seja, fronteiro-mor, do monarca no entre Douro e Minho e na Beira. Este Dom Nuno Martins de Chacim, filho dos sobreditos Martim Pires e Dona Froile, foi homem muito honrado e privado del rei Dom Dinis de Portugal e seu adiantado entre Douro e Minho e na Beira.
Sobre as armas de chassim que Dom Nuno Martins de Chassim usou e estão representadas no seu túmulo, refere assim o armorial lusitano. As armas dos chassins são, de arminhos, com banda de vermelho, carregada de 2 catitas de prata. Timbre, um javali de arminhos, passante. Família e descendência. Dom Nuno Martins de Chassim casou 2 vezes, mas teve filhos de outras senhoras. Filhos do primeiro casamento com Dona Sancha Pires Correia. Dona Marinha Nunes de Chassim, casou com Dom Fernão Esteves Pintalho. Dom Gomes Nunes. Dom Nuno Martins de Chassim casou, em segundas núpcias dia 31 de julho de 1265, com Dona Teresa Nunes da Silva, minha 24ª avó, 3 vezes minha avó, mais conhecida por Dona Teresa Nunes Queixada, filha de Dom Nuno Mendes da Silva, o Queixada, e de Dona Sancha Paz de Alvarenga. Neste mesmo dia 31 de julho de 1265, Dom Afonso III aprovou a venda de Chassim que fez Fernando Fernandes Godinho a seu sobrinho Nuno Martins de Chassim, Nuno Martini de Chassim. Na verdade, Chassim já devia pertencer à sua mãe, e por ela a seu pai, que consta este nome, tendo talvez sido vendida por este a seu cunhado Fernando Fernandes Godinho, por Manuel de Abranches Sobral, e Nerro Gouveia. Filhos deste segundo casamento com Dona Teresa Nunes Queixada, minha 24ª avó, 3 vezes minha avó. Dom Heitor Nunes de Chassim, casou com Dona Marquesa Gil de Sobrosa. Dom Álvaro Nunes de Chassim, casou com Senhora Desconhecida. Dom Gil Nunes de Chassim, casou com Dona Maria Martins Jorge. Dom Sancho Nunes de Chassim, casou com Dona Teresa Vasquez Zabonda. Dona Sancha Nunes de Chassim, casou com Dom Lourenço Soares de Valadares, meus 23º avós, 3 vezes meus avós. Dona Urraca Nunes de Chassim, casou com Dom Martim Anos do Vinhal. Dona Teresa Nunes de Chassim, casou com Dom Fernão Pires Barbosa. Dom Pedro Nunes de Baião, casou com Senhora Desconhecida. Dona Brengária Nunes de Chassim. Dona Branca Nunes de Chassim. Dom Martim Nunes de Chassim. Dom Fruílho Nunes de Chassim. Filhos com Dona Maria Gomes de Briteiros, minha 24ª avó, 2 vezes minha avó. Dom Rui Nunes de Chassim, casou com Dona Aldonça Mendes da Vaia, meus 27º avós, 2 vezes meus avós.